Ó Senhor Jesus. Por isso nós reconhecemos que a verdadeira palavra profética, irmãos, tem como origem a boca de Deus, e Ele usa o seu canal escolhido para dar direção à igreja. Irmão, dessa forma não haverá confusão de quem realmente está debaixo do governo de Deus. Esse é o sentido da reconstrução dos muros. No contexto do Evangelho de João, o que provocou a reação violenta da liderança dos judeus era aqueles que estavam na estrutura de poder da religião judaica, a ponto de procurarem matar Jesus. Isso está em João, dá uma olhada na sua Bíblia, João 5, Senhor Jesus, João 5,18. É isso, né? João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E também no capítulo 7, que é nosso contexto de hoje, capítulo 7, versículo 1, como fala? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia. Por que não queria ir para a Judeia? Visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, irmãos, os líderes dos judeus, que deveriam ser os primeiros a darem boas-vindas a Jesus, era ou não é? Os judeus são o povo de Deus. Se Deus mandou o seu filho, o Messias, para o meio dos judeus, e veio primeiramente para beneficiar os judeus, a liderança deveria receber o Senhor de braços abertos. Mas a liderança não só não recebeu, né? No capítulo 1 de João não fala assim, capítulo 1 de João, né? Versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E pior do que isso, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus aqui? Os judeus, o povo judeu. Ele veio para salvar o povo judeu, e o seu povo não o recebeu. E pelo contrário, procuravam matá-lo. Por quê? Porque, irmãos, essa liderança já estava no topo do poder. Eles já estavam gozando de todos os privilégios que o poder da liderança lhes trazia. Irmãos, quem desfruta das benesses do poder humano, mundano, irmãos, tem dificuldade de aceitar o novo, tem dificuldade de aceitar a situação nova. Estou tão bem, estou tão acomodado, não é isso? Os irmãos me ouvem, né? Os cristãos todos me obedecem, me respeitam, tem uma posição de destaque na igreja, privilégios, né? Destaque na igreja, tal. Irmãos, esses têm dificuldade de receber de coração puro a vinda do Senhor Jesus. Tá? Então esse foi o primeiro grupo que, né, foram incapazes, né, e esse é o primeiro grupo, né? Deixa eu ver aqui, E o segundo grupo, irmãos, é o povo judeu. O povo judeu esperava um Messias que lhe trouxesse pão material, entendeu? De modo que eles não precisam mais se preocupar em trabalhar. Irmãos, não é assim. O homem quer que a sua necessidade presente seja atendida, e ele quer que venha um Messias que venha me suprir. Amanhã eu não preciso pagar mais as contas, porque o Messias vai me pagar minhas contas, né? Eu não preciso me preocupar com o almoço, né, o dinheiro para o almoço, porque o Messias veio e vai me dar pão de graça. Irmão, não é assim?
O povo está doente e vai buscar cura. O povo está endividado, vai buscar prosperidade. Não é assim? Infelizmente o homem é assim. Então esse povo, representado pelo povo que queria que Jesus trouxesse pão para eles, e eles também, irmãos, quando Jesus veio, eles viram que Jesus queria dar vida eterna e não dar pão, eles então abandonaram Jesus. Certo? E o terceiro grupo, quem é o terceiro grupo? Quem? Terceiro grupo, irmãos, são os seus seguidores, são os seus discípulos. Mas esses discípulos, irmão, estão acostumados à maneira convencional religiosa, ouvindo as palavras tradicionais, convencionais. Para eles está tudo bem, porque não muda nada. E de repente chega Jesus, vem falar de coisas estranhas, coisas ousadas. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida, e vida eterna. Que coisa difícil de entender, que negócio é esse? Nós queremos saber, quando vem um Jesus aqui, vem falar de boa conduta, da gente viver uma vida de santidade, da gente ser justo com os homens, essas coisas a gente entende, mas vir falar que a carne de Jesus é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, isso é demais, demais, duro esse discurso. Quem o pode receber? Está aqui no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem o pode receber, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, você vê como o homem tem problema com a palavra profética. Irmão, seja simples, receba a palavra de Deus com simplicidade. Não precisa passar pelo seu crivo da sua mente. Não filtre a palavra de Deus com a sua mentalidade, com o seu conceito. Aí, irmãos, você não vai ganhar nada. Você será como aqueles, em Mateus 13, como profetiza Isaías, certo? Por que Jesus veio e falava palavra dos mistérios do reino dos céus, e os judeus não entendiam? Por quê? Mateus 13, versículo 14: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus quer curar, mas o coração endurecido pelos privilégios da estrutura do poder, pelo poder, pelo interesse próprio, pelo pão que quer ganhar, irmãos, o coração fica endurecido. E o coração endurecido, irmãos, não entende a palavra profética. Para muitas dessas pessoas, irmãos, a palavra profética não está ajudando em nada, porque você está com o coração endurecido, Aí, bem-aventurados forem os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, os que não dão ouvidos para as palavras do enviado de Deus são descrentes. E dentre eles, irmão, pode surgir traidores, tá? Isso está já em capítulo 6, versículo 64, diz assim: contudo, há descrentes entre vós. Irmãos, esses descrentes não são incrédulos, são cristãos, mas não creem na palavra profética, tá? São descrentes entre vós. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e se não crê aqui não é incrédulo,
não conseguem aceitar a palavra profética, e quem o havia de trair. Aqui, quem o havia de trair, muito claramente, irmão, se refere a Judas. Também era um dos 12, e ele não foi embora nesse momento, mas irmãos, ele não aceitava a palavra de Jesus. Então, quem não aceita, abandona, tá? É uma coisa, e quem não aceita, continua lá dentro, irmãos, vira traidor, tá? Então, aí, irmãos, versículo 65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Irmão, esse versículo é um mistério. Este versículo, por outro lado, é uma joia, é um tesouro. Aqui diz o quê? Aqui diz, irmãos, quem crê na palavra profética e pratica a palavra profética, quem não tem coração endurecido e faz a vontade de Deus, irmãos, são aqueles que o Pai entregou para o Filho cuidar. Vocês acreditam nessa interpretação, não? Tanto é que em João 17, ele fala assim, na oração para o Pai: Pai, nenhum dos que tu me entregaste eu perdi, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Os 11 ele não perdeu. Por isso, irmãos, esses que o Pai entregou para ele são os que vão ser vencedores no final, vão entrar na boa terra de Canaã. E eu quero fazer parte disso. Senhor Jesus.